A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14, está escrito: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará por Jesus, e nos apresentará conosco. Aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo têm que ter a plena certeza e a convicção que a sua ressurreição se dará mediante ao Senhor Jesus Cristo. Para isso, ele precisa viver a sua vida conforme os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, conforme o princípio do Evangelho ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, através dos seus apóstolos e discípulos, que compôs o contexto bíblico que hoje nós usamos como base do cristianismo. Não é a sua crença religiosa, não é a sua doutrina religiosa que dará a você a salvação. Não será você guardar o sábado, que é uma doutrina, um costume judaico, que vai trazer você a salvação. Não é você acreditar que outras pessoas que fizeram parte da história do cristianismo, da vida pessoal do Senhor Jesus Cristo, têm o mesmo poder, têm a mesma capacidade de trazer a você a salvação como o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é único, incomparável, ele é Deus. Não é a pessoa que gerou o Senhor Jesus Cristo que te dará a vitória. Não é por causa, ele falou que faria de Pedro a sua igreja, que a igreja tem que ser baseada na vida de Pedro. Até mesmo porque o apóstolo Pedro é uma pessoa errante, pecadora, cheia de dúvida, que mesmo quando todos os sinais mostravam para que ele pudesse fazer algo, ele ainda precisava de prova e contra-prova daquilo que estava acontecendo com ele. Então, para sermos salvos, é preciso acreditar que o Senhor, nosso Deus, o Yahvé, o Deus absoluto, ele é capaz de nos ressuscitar mediante a nossa fé, a nossa crença nele mesmo, no próprio Senhor Jesus Cristo. Se não cremos no Senhor Jesus Cristo, se não acreditar na sua capacidade, na sua promessa de nos ressuscitar, como seremos salvos? Como poderemos ser ressuscitados? Porque a ressurreição em Cristo Jesus se dará mediante a sua aceitação como seu único e suficiente Salvador. E quando fala único, muitas das vezes temos que abrir mão da questão religiosa. A cristandade está envolvida, de uma forma geral, no conceito religioso, naquilo que se possa ensinar, naquilo que se possa aprender. Basta dar uma olhada no tanto de igrejas que temos por aí, a começar com a Igreja Católica, iniciada no ano de 395, mais ou menos, após a conversão do imperador Constantino, e depois com a revolução, que teve dentro da própria igreja, através do padre Martinho Lutero, que veio com o protestantismo, mais ou menos no ano de 1507, e outras revoluções e outras mudanças que foram acontecendo dentro da igreja, pessoas que foram criando as suas próprias ideias, os seus próprios conceitos, e dentro desse conceito, dessa realidade, se criou-se inúmeras igrejas. Hoje tem igreja para que as pessoas avarentas que acreditam em dinheiro, que é a teologia da prosperidade. Tendo aqui no Brasil um nome como Edir Macedo, o protagonismo dessa teologia, e vindo os seus discípulos como Valdomiro Santiago, R.E. Soares e tantos outros como Estevão Hernandes, que criaram essa ideia, e milhões de pessoas acreditam que através da prosperidade, a presença do Senhor Jesus Cristo está na vida dela. E não é assim que funciona, não é assim a realidade do cristianismo.
prova na Bíblia alguém que era pobre, falido, desgraçado, que teve a sua vida transformada a ponto de virar um milionário? Não tem. Pelo contrário, a Bíblia traz relatos, traz testemunhas de pessoas que abriram mão da sua vida, daquilo que tinha, para viver em comum. A vivência em comum é que forma a igreja do Senhor Jesus Cristo. E não a construção de templo que se deu com a conversão do imperador Constantino e que seguiu pelo padre Martinho Lutero após sair da Igreja Católica, mas o seu fundamento está na Igreja Católica, então ele levou isso consigo, e todos os outros que vieram após ele seguiram a mesma linha, a mesma ideia, a mesma filosofia. A nossa salvação não pode estar baseada naquilo que um líder religioso nos fala. A nossa salvação não está baseada no que uma doutrina de uma determinada denominação religiosa pode te dizer, mas no que a própria palavra do Senhor nos diz. É o que a Bíblia nos fala, é o que a Bíblia nos garante, é que é a nossa vitória, que é a nossa salvação. A ressurreição em Cristo Jesus se dará para que possamos viver por toda a eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. E não a ideia de que somente 144 mil viverão ao lado do Senhor Jesus Cristo na sua glória e os demais que crerem nele viverão isolados aqui nessa terra. Não! A palavra do Senhor não diz isto. A palavra do Senhor não ensina isto. O que a palavra do Senhor nos diz é o seguinte: que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, ele é fiel para ressuscitar aquele que crer no Senhor Jesus Cristo e se apresentará a nós. Quem é que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo? Quem é que se apresentará diante de nós para nos darmos um novo nome, uma nova veste, uma coroa de ouro, senão o próprio Senhor Jesus Cristo? É isso que temos que acreditar. É isso que precisamos crer. Somente na palavra do Senhor Jesus Cristo. Só na Escritura. Somente a Escritura Sagrada. Se você está infiltrado, se você é membro, se você é filiado a uma denominação e você dá mais valor àquilo que seu líder religioso te fala do que a Bíblia descreve para a sua vida, você está destituído da glória do Senhor Jesus Cristo. Você não está presente no reino do Senhor Jesus Cristo se Ele vier hoje buscar a sua igreja. Então precisamos basear as nossas vidas, precisamos basear a nossa vivência naquilo que a palavra do Senhor nos diz, aquilo que a nova aliança nos promete. E a nova aliança está baseada em andarmos em fé, crentes que no momento oportuno, ainda que estejamos mortos, seremos ressuscitados pelo Senhor Jesus Cristo, para que possamos viver na sua glória. E não é só viver isoladamente, mas viver ao lado do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa promessa. Essa é a promessa feita pelo Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que nele crê e busca de todo o seu coração, colocando o Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, o seu Deus absoluto, o Yahvé, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Então, ainda que estamos mortos, quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja,
Ele nos ressuscitará para viver ao seu lado. Mas essa ressurreição partirá a partir do momento em que andamos fielmente a sua determinação, os seus mandamentos. Quando tivermos a plena certeza, a convicção de que a nova aliança é o próprio Senhor Jesus Cristo, e confiar plenamente, abrindo mão do credo religioso, da doutrina, dos dogmas, na qual a religião impõe para nós. Da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo fez na sua época, indo contra aquilo que a religião ensinava, indo contra aquilo que a religião falava, aquilo que era ensinado pelos religiosos, pelos líderes, como Caifás, o Senhor Jesus Cristo ensinou ao contrário, porque eles não pregavam aquilo que o Senhor queria, eles não falavam o que foi determinado pelo Senhor Yahvé no Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo ele não queria perder o poder religioso sobre a igreja de Yahvé, já que o poder socioeconômico estava na mão dos romanos. Então o que eles fizeram? Fizeram de tudo para controlar a mente de forma religiosa da igreja do Senhor Jesus Cristo, desviando o povo do conceito que era determinado por Deus. Uma prova disso é se observarmos a negação dos judeus, a renúncia que os judeus têm com relação ao Senhor, aceitar o Senhor Jesus Cristo como Messias, como Deus absoluto. Isso se deu pelo conceito religioso que dominava, que imperava nas suas vidas. Porque foi assim que eles aprenderam, foi assim que eles ensinaram para eles, e eles não aceitaram o Messias. E pela misericórdia e graça do Senhor Jesus Cristo, a negação do Messias por parte dos judeus trouxe-nos, através do apóstolo Paulo, a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, de forma livre, de forma sincera, sem o dogma religioso. Porque o apóstolo Paulo ensinou a palavra do Senhor Jesus Cristo sem os dogmas religiosos na qual imperavam os judeus. E isso, de certa forma, incomodava os apóstolos, como Pedro, como Tiago, que acreditava que a doutrina judaica tinha que ser colocada sob a vida daqueles que não eram judeus. Porém, o apóstolo Paulo foi fiel a todo o ensinamento que recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo e aplicou nos seus ensinamentos, aplicou através da sua palavra, através da palavra do Senhor escrita pelo apóstolo Paulo e pelos seus colaboradores como Timóteo, como o discípulo Lucas. Então, da mesma forma devemos ser nós, devemos nos desprender do conceito religioso e abraçar somente a nova aliança, as escrituras, a palavra do Senhor Jesus Cristo, para que assim possamos ter o direito de ser salvos, possamos ter a oportunidade de verdadeiramente servir o Senhor Jesus Cristo sem o conceito religioso. É importante que hoje, mesmo sem a presença dos apóstolos, sem a presença física do Senhor Jesus Cristo, nós aplicamos na nossa vida a todo o ensinamento da palavra do Senhor, a fim de não deixarmos nos enganar por esses falsos profetas, esses falsos pregadores da palavra, esses verdadeiros anticristos da sinagoga de Satanás, que está presente no nosso meio desde a igreja primitiva, foi sucumbida pelo romanismo. Precisamos ter a nossa mente
ligada ao trono do Senhor Jesus Cristo, a fim de que, uma vez ligada ao trono do Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada, não venhamos a nos desviar por qualquer que seja a teologia, seja da prosperidade, seja da cura, seja da libertação, seja do manianismo. Não importa se estamos ligados, se estamos firmados a nossa vida na palavra do Senhor Jesus Cristo. Não temos condições de ficarmos presos em conceitos religiosos. Somos livres para servir o Senhor Jesus Cristo. E Ele será fiel para nos ressuscitar no dia da sua glória, no dia que Ele vier buscar a sua igreja escolhida e eleita. A escolha é nossa, se queremos ser trigo ou ser o joio. A determinação do que queremos ser, do que desejamos para a nossa vida, é o que determinará a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Se você quer seguir o Senhor Jesus Cristo para que a sua vida financeira se torne uma mil maravilha, ok. Mas saiba que o Senhor Jesus Cristo não se verá obrigado a te ressuscitar no dia da sua glória. Se você quer seguir o Senhor Jesus Cristo para receber uma cura, ok. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele não te ressuscitará no dia da sua glória. Se você quer comparar qualquer outra pessoa da história do cristianismo, do passado do Senhor Jesus Cristo, colocando no mesmo nível de Yahvé, o Todo-Poderoso, ok. Mas saiba que o Senhor não te ressuscitará no dia da sua glória. Porque o Senhor só ressuscitará aqueles que negaram a si mesmo, negaram a sua carne, negaram os seus desejos, as suas vontades, para de todo o seu coração ser obediente ao Senhor Jesus Cristo, pregando a sua palavra, anunciando o seu evangelho, não confiando em homens, mas confiando somente no Senhor Jesus Cristo. Porque o homem não pode ressuscitar, o Papa não pode ressuscitar. Assim como o Bispo Edir Macedo, o Bispo Valdomiro Santiago, Seracão das Contas, nenhum desses homens pode te fazer rico. Assim como o Senhor também não vai te fazer rico, mas vai te dar a maior riqueza que ouro nenhum, nenhuma prata nesse mundo é capaz de lhe dar, de trazer, que é a vida eterna. Se você deseja a vida eterna, se você deseja ser obediente à palavra do Senhor, o Senhor te dará. Mas se você quer buscar ao Senhor, baseando a sua vida naquilo que se pode conquistar, saiba, você é só mais um religioso preso neste mundo e não terá direito à vida eterna. Não terá direito à ressurreição para a glória do Senhor Jesus Cristo, mas será condenado juntamente com todos aqueles que negaram o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador para seguir os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. A escolha é única. A escolha é somente nossa. Nós decidimos se queremos seguir ao Senhor Jesus Cristo, renunciamos a coisas deste mundo, ou buscamos as coisas desse mundo e perdemos a vida eterna.